Quando a mulher tem que responder uma coisa, a mulher faz 32 mil cálculos antes para saber se aquilo que ela está respondendo de fato está certo ou não está. E isso que a Eri está falando, então, por exemplo, tem um atravessamento, né? Ser mulher já é uma treta. Ser mulher negra é uma treta dobrada, porque tem um atravessamento de ser uma mulher negra. E ser uma mulher negra periférica tem mais um atravessamento. Então, são muitas camadas para construir e desconstruir. Aliás, desconstruir e reconstruir, tanto do ponto de vista sociológico daqueles indivíduos, daquele grupo de indivíduos, quanto do ponto de vista psicológico. Como que se expressa? Então, uma mulher que entra numa medida protetiva, mulher negra que entra numa medida protetiva, onde ela dependia financeiramente do companheiro, que é agressor. Como ela vai manter financeiramente a infraestrutura dela se ela não pode contar com o trabalho do agressor? E detalhe, ela não consegue ser facilmente empregada ou ela não consegue ser facilmente remunerada, tipo, assim, de imediato. Como se... E a resposta da sociedade é sempre, vai trabalhar, né? Vai você, se vira, né? E aí é engraçado isso, porque aí depois a mulher é culpada de voltar com o agressor. Nossa, por que ela voltou? Porque a sociedade coloca ela como errada. Ela é errada de denunciar, ela é errada de separar, ela é errada de ter, tirado toda a vida em prol desse relacionamento. Então, assim, é muito engraçado essas nuances que a sociedade dá. Já inúmeras vezes, Lucas, eu peguei pessoas dentro da delegacia e que exatamente isso, foram tiradas muito novas do seio familiar, naquelas ideias, né, de relacionamentos que a mulher com 15 anos já tem que casar, aquela escadinha de filho, né, o bebê no colo, eu tenho que pegar um espelho para aquela mulher com o olho roxo, aqui desse tamanho, porque ela não queria se ver, ela vive naquela negação, não quero acreditar. E eu falar assim, olha aqui, olha para você, olha como você tá, você não quer denunciar, porque olha só, essa mulher só estava na delegacia porque alguém meteu a colher, eu fui o vizinho que meteu a colher, porque ela mesma, ela não consegue nem ir, né, nem tomar essa atitude, e conduzida ali, e ela fala assim, doutora, como é que eu vou sustentar 5 crianças, eu não sei fazer nada, eu não sei, ele sempre não deixou estudar, não deixou trabalhar, me colocou simplesmente o quê? Como uma reprodutora. Ela é uma reprodutora, ela era uma empregada da casa, era o trabalho dela, é o que ela sabe fazer, e ela vai trabalhar onde com 5 filhos? Que casa que vai aceitar ela com 5 crianças, que a única coisa que ela sabe fazer é tarefa doméstica? E ela fala assim, eu vou fazer o quê? Aí você vira e fala, não, mas fica tranquila, porque a Lei Maria da Penha, ela permite que você peça alimentos provisórios, alimentos provisionais, né, e tal, e o agressor ser afastado do lar, falou assim, mas ele já tem aviso do chefe dele, que se tivesse mais uma denúncia, ele ia ser mandado embora. Então, é mais uma vez o que eu falo, não adianta você falar para a mulher, sai, se você não dá para onde ela ir. Você tem que resgatar essa mulher, você tem que acolher essa mulher. Porque na sociedade, essa mulher, ela vai ficar marginalizada. O Estado, todo mundo, até que o momento em que ela decide denunciar ele, tá todo mundo aplaudindo. A partir do momento que ela tá sozinha, a culpa é dela, se vira. As costas. E para onde, por isso que eu falo, né? Para onde ela vai realmente olhar e se sentir protegida? Não tem. Ela tem que contar com ela. E justamente assim, raramente, imagino que raramente ela vai ter essa atitude por conta própria, ela vai decidir denunciar. Então essa rede de apoio ali, pré-denúncia, ela é muito importante. Ao mesmo tempo que quem está em volta, tanto familiares como amigos, como pessoas do trabalho, também chega a ser, óbvio que nem se compara a você ser agredido, mas chega a um ponto que fica exaustivo das pessoas largarem essa situação de mão. Porque você começa a ver aquilo se repetir e você não consegue saber como que eu vou agir para que aquela pessoa acorde, né? Como a doutora está falando, a moça chega na delegacia, casou muito cedo, porque às vezes um padrão, com um monte de filhos, e assim, ela é destituída do próprio conhecimento dela. Poxa, o que você sabe fazer? Poxa, você sabe cuidar das pessoas, você sabe cozinhar, você sabe arrumar uma casa, e o que mais? Não sei, porque eu não pude estudar, eu não pude trabalhar, então, como que eu ia trabalhar com esse monte de crianças, né? Então, ela começa a colocar isso para os amigos também falam, como que eu vou resolver o problema dela também? Não tenho como resolver, né? Não sei. A própria sociedade, né, se exclui de resolver isso, porque nós não temos ainda
né, nenhuma educação para olhar para esse tipo de questão. Na verdade, é um projeto político. É. É um projeto político de manutenção do patriarcado, porque dentro da perspectiva desse projeto político capitalista, quem tinha que criar a prole eram as mulheres. As mulheres tem uma autora que chama Silvia Federici, que fala do Caliban e as Bruxas, e ela fala claramente que as mulheres foram o primeiro trabalho não remunerado para a manutenção do patriarcado, para a manutenção do capitalismo. Então, a mulher, ela foi colocada dentro da casa, ela foi colocada numa situação de manter comida, serviço doméstico, criação dos filhos, sem nenhuma remuneração, sendo alienada dentro do ponto de vista de educação e sem condições de construir o seu próprio patrimônio. Então, mais uma vez, uma das tipificações de violência. A gente vê muito... Delegada voltou? Tá travado. Conexão. Tá travado. A gente vê muito, cada vez mais frequente, sempre em novela, né, em televisão, tem uma situação... Tem uma que, inclusive, que está no ar agora, que é a novela da Sete, Vai na Fé, que ela é muito criticada porque eles construíram um vilão que é o abusador, o estuprador, mas ele tem o seu lado carismático, que é a pessoa que você gosta, você torce. Psicopata. E aí ficou, eu vi no Twitter, tem uma discussão de, putz, mas peraí, estão romantizando o cara, parece ele cantando, aparece ele em cenas românticas. Ao mesmo tempo que tem gente que fala, não, é importante você mostrar que esse cara, ele consegue, né, ele é de verdade. Ele é de verdade. Ele consegue ser a pessoa que ele é querido no trabalho, que ele é querido pelos amigos. Exato. E quando tem a denúncia, você fala, não, essa pessoa não é capaz de fazer isso. Exato, porque é essa a figura do psicopata. Ele é uma pessoa gentil, muito educada, prestativa, não é machista, né? Ele nunca é machista, então ele é uma pessoa que está o tempo todo envolvendo todo mundo. Ele tem o dom da sedução. A maioria dos filmes... blockbuster, novela e até mesmo literatura clássica reproduzem essa dimensão da relação. O homem bom. Ele teve... o problema não é ele, o problema é que ele estava nervoso, o problema é que não sei o quê, ficou estressado, nanana. Então, tipo... praticamente todos esses romances clássicos lidam com isso. Eu me lembro muito quando saiu aquele 50 Tons de Cinza, que as mulheres também ficaram super, nossa, que legal, o cara, nanana. Eu ouvi muito isso, porque o cara basicamente tem uma atitude sexual com a mulher que não é muito comum, tá dito nos filmes, né? Do jeito que foi reproduzido, mas o cara é um abusador. Do início ao fim do filme. O cara é um abusador. Exato. Ele não tem outra atitude senão de um abusador. Então, e é muito comum a gente, desde criancinha, a gente olhar nos próprios livros, né? Idolatrar o príncipe, procurar o cara e aceitar o cara nos defeitos dele. Então a mulher, ela tem que ser domesticada, docilizada, para aceitar o indivíduo nos defeitos dele, porque o tipo, ele é uma pessoa nervosa. Como assim? E é um discurso, né? Por exemplo, falando das novelas, existe sempre aquela ideia de que aquela mulher que se separa e tem um monte de filho, tem que arranjar outro marido. Ela tem que pensar na família. Ela não tem que se constituir como indivíduo, né? Porque ela não aprendeu a fazer isso. E esse psicopata da novela, ele é colocado exatamente neste papel para que a gente entenda que, olha só que interessante, né? É exatamente assim que a sociedade vê. Ele é tão bonzinho, mas com você ele é ruim. Você provocou ele. O problema está em você. O problema está em você. Como é que ele consegue ser bom com todo mundo? Isso, com você ele é um abusador. Não é, não pode ser. E a outra dimensão muito comum acontecer dentro desse universo é a mulher se tornar mãe do companheiro. É claro, porque é uma maneira dela tentar amenizar o comportamento agressivo com ela.